時間です。利息がつきます。Beleza? Ok. Ô, Lucas, os nossos personagens eles não se conhecem, né? A princípio, não. E aí a gente também vai ter uma Quer cena dizer- de roleplay disso. Quer dizer, vai ter um Ok. ou outro que se conhece, né, na real. Que já são da missão anterior. Pessoal, é isso então? Vamos morrer? Pior que eu falo brincando, né? E o pessoal que vê não tem explicação, né? Eu só falo por causa de uma frase icônica que um dos meus primeiros mestres falava, tá, pessoal? Eu não sou aquele mestre que se diverte querendo matar os jogadores, não. Pode acontecer? Pode. É uma vírgula, Mas pô. o meu objetivo sempre é, ter a maior diversão e a maior liberdade. Nunca é matar os caras, né? Fazer eles sofrer ou superar uma parada impossível, tá? O Matheus perguntou, né? Vocês pretendem desenvolver mais o sistema de vocês? Que eu percebi que no sistema de vocês vai até o nível 7. Matheus, só pra esclarecer, né? A gente pretende sim desenvolver mais, inclusive pro ano que vem a gente vai lançar um complemento desse livro, que é uma enciclopédia para raças, né, e criaturas mágicas, tipo monstros, mas também algumas correções que no primeiro livro acabou passando Sentindo erro. saudade? E aí, ó, já chegou no furtividade, vai morrer. Pessoal, então vamos começar, beleza? Já temos 5, deu tempo aí até do Blackzinho entrar. Só que aí dessa vez eu queria fazer de uma forma diferente. Então eu queria que vocês se apresentassem rapidinho e apresentassem o personagem de vocês. Mas tipo assim, 15 segundos no máximo, ok? E aí depois, fora da live, eu vou cortando só pra ficar oficial. Então eu vou começar comigo, eu não tenho personagem, né? Então, meu nome é Lucas, eu sou o criador e desenvolvedor de Hunter x Hunter 5e RPG. A gente tá aqui numa missão avulsa, que é uma das modalidades de prática, né, do jogo que a gente tem dentro do nosso Discord, porque por enquanto a gente não tem tantos mestres assim. A gente já tem alguns trabalhando em suas próprias campanhas e essa galera que tá aqui colocou que tem o interesse de participar de missão avulsa. Vocês já viram outras modalidades, por exemplo, as lutas na Torre Celestial, né? E dessa vez essa galera tá aqui para uma missão avulsa que é a terceira, na verdade, desde que a galera entrou. Pedro. Me chamo Pedro e eu uso uma personagem chamada Nayon. Ela basicamente é uma arqueira que vai ficar batendo de longe, matando os bichos. Aldous. Me chamo Luiz, eu uso um personagem chamado Aldous. Basicamente ele é um aprimorador, então ele é um combatente de linha de frente. E é isso, ele é o tanque do grupo. Beleza, já se autodeclarou, né? Blackzinho, por favor. Ok, eu sou Blackzinho. Eu irei usar o personagem chamado Caim. O título dele é Aprendiz do Deus da Morte. O principal hatsu dele utiliza correntes. RJ também. Meu nome é Rodrigo. Utilizo aí o personagem rico, especialista que utiliza só os punhos e nada mais. Beleza, finalizando aí com o Maciel, enquanto não chega mais gente. Tá certo. Opa, me chamo Maciel, eu vou jogar hoje com o personagem Leônidas, um caçador gourmet que usa um smoking pra ficar todo elegante, e além disso um mestre de marionetes. Muito bem, pessoal. Então, essa missão é chamada de O Quadro Real. E quem entrou em contato com vocês foi o Sr. Lannister. Ele deu algumas informações, né? Ele é um paraplégico e ele está brigado com o pai dele. Todos vocês, então, se encaminham para o lugar marcado, onde seria a entrega dessa missão, ou a explicação dessa missão, que é em Yorkshire. Então, Caim primeiro, né? Descreve aí, talvez, onde você estava, o que você teve que fazer para chegar aí, e como é que você chega, né? Até onde o Sr. Lannister está. Ok. O Caim, ele tava na cidade grande, não tão longe de Yorkshire. Quando ele recebeu a missão, ele pensou, ok, bora lá. Finalmente, já tava cheio. Ele foi de carro e quando chegou ele provavelmente foi o primeiro a chegar e ficou esperando. Ficou pensando, já ficou com má impressão dos outros, porque chegaram muito demorado na opinião dele. Interessante. E realmente é isso, tá? A ordem que rolou aqui é a ordem que vocês chegaram. Leônidas, então. Depois de começar uma jornada distante do meu mestre, no caso, alguns ensinamentos dele me fizeram ter alguns contatos, no caso. Na minha linha de caçador gourmet, eu também
dou acesso às pessoas a ingredientes raros e exóticos. E um desses contatos meus mora na cidade de Yorkshire. E basicamente um serviço de restaurante bem discreto é sempre bom para um comprador do submundo ou para qualquer pessoa de qualquer classe social. Então, usando sua influência, ele me deu os contatos para poder encontrar o meu futuro contratante. O Moshiroi, interessante. Quando você chega lá, então, você está aparentemente no saguão de um hotel em Yorkshire, mas você não entra, né? Você tá só no saguão e você avista, então, essa figura que eu gostaria de pedir pro Blackzinho descrever, como é o Caim, e logo depois, acho que o Leônidas já se descreveu bem, né? Então, fisicamente, então não sei se precisa explicar mais. Aí a gente pode passar pro Aldous, beleza? Tá ouvindo? E enquanto ele tá fora, eu vou dar um resuminho rápido da aparência do meu personagem, tá? Ah, pode ser, pode ser. Ok, sendo o segundo a chegar, eu olho em volta e possivelmente, como o Caim vai ser o primeiro a me ver, ele enxerga um homem com uma altura mediana de 1,75 m em volta disso, parcialmente bem pálido para uma pessoa comum e usando um smoking preto, só que sem uma gravata. Ok, interessante. Muito bem. Aldous, como é que você chega lá? Antes de ir para Yorkshire, eu passei alguns dias na Ilha da Baleia, explorei o local e chegando no Yorkshire eu tava sem dinheiro e fui na Sede Hunter procurar algum trabalho. Aceitei o trabalho desse contratante e segui para onde seria o lugar onde seria dadas as instruções. Só uma dúvida, você chegou a pegar o seu renome da missão anterior? Muito bem. Boa. Então o próximo aqui na minha lista é Nayang. Nayang chegou em Yorkshire, né? Ela tava Yorkshire, isso. Acho que pro Rigo tá atrasado. Também tá achando. Ela tava aqui caminhando por todos os lugares, né? Caçando algumas coisas pra se aprimorar. Quando ela ouviu, né, sobre essa missão, ela achou interessante e pensou, por que não dar uma olhada? Partiu direto para lá e chegou na hora exata que era o combinado. Muito bem. Quando você chega, então, você vê essas três figuras, né, de formas distintas. Você já percebe que existe algo diferente nelas. Mas logo atrás de você ainda tá chegando mais um, que você já conhece de alguma forma. Rico, explica aí pra gente de onde você veio, se quiser, como você chegou aí, né? E como é que você vê a única menina, na verdade, né? Após a missão, chegando nesse hotel. Após a missão da Ilha da Baleia, né? O Rico voltou para sua cidade natal, Caquim. Quer dizer, o seu país natal, né? Caquim. Ele ajudou alguns fazendeiros, amigos da sua família, que estavam com problemas com animais selvagens, devastando as colheitas, prejudicando os outros animais gados, né? Ajudou esses fazendeiros, amigos da família dele. E após isso, ele treinou com o seu mestre, né? Seu mestre Ginem, que também iniciou um serviço de recuperação lá. Ele é um hunter de pessoas desaparecidas que mexe com o serviço de recuperação. Ele recupera aquilo que as pessoas perderam. E ele ajudou o mestre enquanto treinava com ele nesse serviço. Aí ficou sabendo da missão e foi atrás de uma missão solo. E aí ele chega em Yorkshire por meio do avião lá do universo de Hunter x Hunter, que é o balão, né? E aí ele chega e pega um Uber e vai pro local. Beleza. Muito bem. Vocês então se encontram, né? E você vê logo Nayang entrando ali nesse lobby, também no saguão, né? Do hotel. Você chega logo atrás. Todos vocês então estão preparados, né? Para cumprir, ou pelo menos entender um pouco mais do que pode estar sendo esperado dessa missão, além no descrito, né? Dentro do, vamos dizer assim, aplicativo Hunter, né? Assim como vocês viram. E basicamente o que está escrito é o seguinte: contrato. O quadro real, Yorkshire. Contratante, Sr. Lannister. Resumo: preciso de alguém experiente para encontrar e obter para mim o quadro real de minha família. E aí, as informações extraoficiais sou paraplégico, estou brigado com meu pai. Sendo assim, não fica tão difícil de identificar quando
Senhor Lannister, acompanhado de um outro senhor, aparentemente mais idoso, começam a passar pelo saguão, saindo de um elevador. Logo, todos vocês conseguem captar a aparência, pelo menos a descrição, que encaixa. E o que vocês veem, né? A aparência dele, basicamente é essa daqui. Enviei aqui no Firecast a imagem, né? E também aqui no Discord. No Discord não precisa clicar, né? Ele já abre o link depois. No Firecast precisa. Vocês veem, então, um homem com essa aparência, né? Aparentemente branco, um pouco barbado, barba baixa, né? Quase por fazer, mas bem limpa. Ele tá vestindo um terno e assim que ele sai do elevador, ele para de mexer na roda, da cadeira de roda, e quem empurra é o senhor, que tem por volta de 60, 65 anos, enquanto o Lannister aparentemente tem entre 35 a 45. Ele para um minuto, olha ao redor e ele vai pro lado do balcão, aparentemente aguardando alguma coisa. Algum de vocês vai querer fazer alguma coisa? Qual que é o nome do nosso contratante mesmo, por favor? Senhor Lannister. Vendo que o nosso contratante acabou de... Ele tá onde? Eu acredito que picotou pra mim. Vocês percebem, então, esse rapaz de terno começando a se mover, olhando ao redor. Algum de vocês vai fazer alguma outra coisa ou não? Eu vou chegar nele e falar, prazer. Então você é o nosso contratante? Ele olha você de cima a baixo, né? E ele fala... Acredito que sim, você é um caçador? Um hunter? Com certeza. Entendi. Me disseram que todos vocês tinham aparências peculiares, mas realmente eu não esperava por isso. Você parece, na verdade, até um cantor de Opa, tá me ouvindo? Sim. Eu tinha caído. Dos tempos vários. Entendi. Bem, aparentemente o que eu acessei pelo meu contato pedindo a missão para a associação, mais pessoas viriam. Você viu alguém aqui ou chegou com algum amigo? E aí, só para o Maciel saber, né? Enquanto o Leônidas começou a se mover, porque eu não ouvi a pergunta que você fez, o Caim já tomou a frente e foi se apresentar pro Sr. Lannister. Enquanto isso, né, você ia fazer uma pergunta, só que eu não consegui ouvir a pergunta. Você pode repetir? Não, era pra eu poder falar com ele diretamente. Queria saber se ele tava muito longe. Sim. Tava a uns 6, 8 metros, talvez. É um prédio aparentemente chique, né? E é um saguão bem grande, assim. Você percebe que logo depois que o Caim aparentemente se apresenta, ele olha assim em volta do saguão e tal, e o olhar dele bate com o seu. Então eu vou na direção dele e me apresento como alguém que veio a pedido do serviço dele. Me apresento, me chamo Leônidas e estou a seu serviço para me contratar. Ele aperta sua mão assim, cumprimenta, né? E aí o senhorzinho atrás dele toca no ombro dele assim, dá uma risadinha. Parece que nem todos são tão diferentes assim. Esse rapaz parece ser bem normal. Mais medo do que um vampiro, mas ok, né? Talvez ele precise de um pouco de salve, isso é verdade. Mas quem de nós não precisa, não é mesmo? E aí ele dá um tapinha assim no Lannister, que também tá bem branco. Claramente ele não toma tanto sol como poderia, né? Ou como precisaria. Ele começa então a se mover e virar com a cadeira, né? E ele fala, bem, se são só vocês dois, vocês poderiam me acompanhar? E aí ele vira assim e o moço vai levando ele como se fosse de volta pro elevador. A galera que tá por aí, alguém gostaria de fazer alguma coisa nesse meio tempo? O Insanidade chegou. Eu chego correndo em direção ao elevador. Eu falei, espera, você é o contratante. Tá, o Rico fala assim, oi, e sou um Hunter, e como posso te ajudar? Tá, e a Nayon, ela vai andando em direção e diz, bom, já dá pra perceber, depois de todo mundo ir na mesma direção, que você é o contratante. Então, vamos conversar logo sobre o que a gente tem que fazer. Quero meu dinheiro logo. Aí o senhorzinho, que agora meio que já tá de costas pra vocês, né? Enquanto vocês chegam rápidos, assim, juntos atrás dele, ele diz... Estão bem perspicazes esses daí, e parece que eles são bem direto ao ponto. Espero que eles consigam reproduzir isso também na conclusão do que vai ser pedido. Muito bem, todos vocês que foram contratados, sigam o senhor. E aí vocês entram no elevador, tipo, fica espremidões, assim, os 6 no elevador.
Muito bem. Vocês então sobem apertados no elevador, os andares vão subindo. 5, 7, vocês estavam no saguão principal, né? No primeiro andar, no térreo, digamos assim. 5, 7, 12, 15, 25, 28, 30, 35. De fora, esse prédio não parece ser tão grande, não parecia pelo menos, né? Vocês sentem um movimento da gravidade meio diferente, assim. Aquele embalo, né, que o elevador dá quando parte ou quando chega. E de repente, andar 45. Vocês são direcionados, então, logo atrás dele, que sai na frente, já que a cadeira ocupa bastante espaço, né? Sai na frente, empurrado pelo que vocês entendem que ser um mordomo, para um outro saguão, só que esse parece ser para um lugar de apresentações. O mordomo segue empurrando ele, né? E ele fala, aqui nós vamos ter um pouco mais de informações. Eu sei que eu poderia falar tudo lá embaixo, afinal de contas não são tantas coisas assim, mas é bom ser claro com todas as informações, para todos ao mesmo tempo, no menor período de tempo, para não ter que ficar explicando. E agora vocês percebem que a linguagem dele parece que mudou. É como se ele estivesse sendo aqui um pouco mais técnico, quase como se fosse um homem de negócios entrando no modo de... estou falando sobre um contrato, sabe? Algo do tipo. O mordomo então abre o que seria a porta de um auditório e vocês chegam. É um auditório pequeno, para menos de 20 pessoas. Parece ser para tratar de coisas mais íntimas ou sigilosas, digamos assim. Não para grandes massas, né? E ele pede para que vocês se aloquem ali, se sentem onde vocês acharem melhor. Nesse meio tempo, algum de vocês gostaria de fazer alguma interação diferente, específica? Anda logo. Vamos com isso logo. Eu tenho mais o que fazer. Ok. Eu tô com uma dúvida aqui. Teria como, antes de encontrar ele, eu ter feito uma investigação para saber quais são os negócios dele, pelo menos no superficial? Rola um teste de história ou investigação. 13. Ok. O nome Lannister não é incomum para você. Você já ouviu em algum lugar. Mas com 13 você não sabe exatamente de onde. Bem, pelo menos isso te diz uma coisa. Não necessariamente ele é um mafioso que anda escondido. Talvez ele seja um mafioso que ande às caras. Ou talvez ele realmente seja um empreendedor oficial que trabalha de forma justa, né? E honesta. Mas assim, não tem uma marca específica que você atrele ao nome ou à aparência dele, ou qualquer tipo de adorno, né? Ele não tinha nada que marcasse alguma característica dele que você pudesse puxar essa informação. Talvez algo relacionado com comida, Ok. já que foi através de um dos seus contatos que você conseguiu. Talvez. Mas realmente você tenta recobrar ali e você não consegue lembrar. Eu não sei porquê, mas não tô sentindo boa coisa desse mordomo. É isso que eu ia falar. Ouvindo, né, a fala do Rico, né, de vamos lá com isso e tal. E aí o mordomo dá uma olhada pra você com um olhar meio impaciente, mas ao mesmo tempo você detecta que é como se ele tivesse se incomodado por você de alguma forma estar desrespeitando o mestre dele, né, o senhor Lannister. Mas ele fica quieto, ele só faz questão de mostrar pra você a cara dele, mas ele não fala nada. E ele vira pra frente de novo, posiciona a cadeira. Aí ele fala meio que olhando na sua cara. Agora sim, todos vão ouvir a explicação. Quase te provocando, sabe? De alguma forma. Só que ele é um Aquele olhar de senhorzinho, julgamento. aí a voz dele é meio fraca, assim. Agora sim, todos vão ouvir a explicação. E aí o senhor Lannister então fala, né? Todos vocês foram chamados aqui, assim como tá na descrição da missão que eu coloquei, né? Para recuperar um quadro. Esse quadro é de família. Ele não é tão grande assim, mas também não cabe, por exemplo, numa bolsa. Não é um quadro pequeno de foto familiar. Eu sei que tem pessoas com contatos e com manhas que podem fazer um quadro desse tamanho sumir e acredito que tenha sido isso que aconteceu. Aproximadamente na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, eu cheguei na minha casa e o quadro tinha sumido. O grande problema é que o meu pai, que atualmente é quem ainda conduz os negócios da família, ele é meio tradicional, digamos assim. E ele colocou sobre a minha responsabilidade o cuidado de alguns itens de família que representariam a minha capacidade de cuidar dos negócios. Você percebe um tom meio debochado na fala dele, né? Todos vocês percebem isso. E aparentemente
Aí ele olha pro mordomo. Eu não sou capaz, porque eu não consegui correr atrás do cara que me roubou. E, tipo, ele olha pra perna dele, sabe? Bem, eu digo cara, mas eu não sei se foi uma pessoa, se foi uma organização. Nossa família, vez ou outra, é bem visada. Mas o Caim tá rindo muito depois de que ele falou que ele não conseguiu correr atrás. Ô, mestre, Uhum. o Rico então pergunta pra ele: quantas pessoas trabalham pra você em média? Ele olha pro mordomo assim. Quantos você acha, Ricardo? Ele diz: depende da área do negócio, mas eu acredito que aqui no hotel, por exemplo, no andar do senhor devem ter aproximadamente umas 15 pessoas, talvez. Acredito que possivelmente as pessoas que conseguiram roubar devem ter algum tipo de poder grande de infiltração ou de, como é a palavra que as pessoas usam? Furtividade, se eu não me engano. Só que com a voz meio assim, ele vai falando, Entendi. né? Meio cansado. Mestre, Ah, o Caim pergunta pro contratante: você tentou correr atrás dele? Não. Ele olha pro mordomo. Sacanagem. Ele olha pro mordomo e ele fala: O Rico, até que enfim alguém bem-humorado como eu. Achei que ninguém ia falar nada. Ele dá uma risada, parece que ele tá muito bem assim com isso. Não parece que é um incômodo pra ele, sabe? depois que o Caim fala isso e o nosso contratante revela seu senso de humor, eu vou falar com ele. Bem, senhor, já que estamos negociando nesse momento, vamos direto aos pontos principais. Qual seria a aparência desse quadro peculiar e a sua família ou o senhor se envolveu em alguma intriga recentemente para nós termos uma ideia de quem poderia ser mais suspeito? Intriga. Rapidão, e a Nayon ainda acrescenta a seguinte pergunta: o quanto mais ou menos valeria esse quadro? Sobre o valor do quadro, eu não saberia dizer. Ele já tá na família há muito tempo. E apesar disso ser uma dificuldade para descobrir o valor em si, com certeza já conta como uma antiguidade. Então, sendo assim, talvez uns 800 mil? Não é aí o tanta Rico coisa. pergunta, o Rico pergunta: e vocês teriam alguma suspeita particular de alguém que poderia ter realizado esse furto? É como os dois perguntaram algo do tipo, ele meio que responde olhando assim pros dois, intercalando o olhar. Não, esse é o grande problema. Se talvez a gente suspeitasse de alguém, Aí a o gente Rico- tentaria pelos meios aí o convencionais, Rico- mas aí a o gente não Rico- tem ideia. Qual seria a aparência do quadro? Ah, sim. Você tem aí, Ricardo, eu acho que a gente tinha um desenho dele. Na verdade, a gente deixa registrado características e códigos de todos os itens que estão na casa para exatamente esse tipo de casa, né? E aí o Ricardo, que é o senhor, né, se afasta um pouco, ele vai no que parece ser uma mesa, né? E ele pega, ele fala: a gente estava preparado para essa conversa. E ele mostra a imagem para vocês. Bem, essa aqui é a imagem que eu coloquei Mestre. no chat. Uou! E aqui uma imagem da pequena rosa cintilante. É como o quadro é chamado. A pequena rosa cintilante. Da explosão? Pera aí, rapidinho, que alguém tá tentando falar. Então, enquanto tá toda essa comoção aí, eu vou fazer a pergunta pra você, né? Como é que o Kim chega em Yorkshire, no hotel, e onde talvez ele tava, né? O que você fez pra que ele chegasse nesse momento e pra que ele descobrisse exatamente o andar? Ele já chega esbaforido, que tá completamente atrasado, ou não, quem sabe ele não já tava por aí, né? Eu queria que você descrevesse de forma livre. Então tá, ele ficou sabendo da missão, né? Um povo cagou em cima dele. Como ele queria muito, tava precisando muito de dinheiro, né, para os objetivos dele, ele aceitou a missão. E aí ele descobriu o local de exame, só que o andar ele não sabia. Então o que ele fez? Ele fez igual tudo na vida. Ele dependeu da sorte. E ele aceitou. Ok. Fez algumas pequenas análises, né? Pra descobrir talvez onde seriam os empreendimentos dessa pessoa, onde talvez poderia ter um lugar que ele poderia estar, mas assim, dentro de Yorkshire, porque é o que estava na missão. Ok, a gente pode assimilar isso, né? E aí, vocês ouvem então a porta abrindo
e uma pessoa esbaforida entrando. Um jovem, né? E eu gostaria que você apresentasse em 15 segundos o Kim e como eles veem esse rapaz que entra agora pelas portas desse auditório pro pessoal. Aí a gente volta na fala que tava sendo falado. O que eles vão ver, né? Vocês veem um garoto de aproximadamente 17, 18 anos. Ele tem a pele morena, o cabelo é escuro e crespo, mas é um cabelo longo. Ele tá suando porque ele correu bastante. Ele tá de blusa verde no momento e os olhos dele são castanho. Ele tem uma altura padrão e um peso nada considerável também. Ok. Você vê então todas essas pessoas, né, com essas características diferentes. E aí o Sr. Lannister, que claramente é o contratante, né, tem um auditório, tem 2 pessoas na frente e os outros atrás sentados. Você entra no meio que dessa explicação e tem exatamente a pergunta da Naiyang, que se eu não me engano tá querendo falar, né? Agora só vou ter que lembrar aqui. Mas com um olhar de como se estivesse julgando alguém, ela olha diretamente pro mordomo e pergunta a seguinte coisa: que horas mais ou menos sumiu o quadro? Qual mais ou menos o tempo, né? Qual o período de tempo que ele sumiu? E outra coisa, aonde você estava nessa hora, mordomo? Porque eu não tenho muita certeza, assim, se o nosso querido amigo com as 2 pernas não funcionais conseguiria sair andando por aí e pegar o quadro tranquilamente e sumir sem ninguém ver nada. Mas você, por outro lado, poderia fazer isso tranquilamente, correto? Sabe que o quadro é antiguidade, que vale muito. Aí, quando o mordomo abre a boca para responder, o Sr. Lannister fala: não se preocupe, eu confio em todos os meus empregados e mesmo que parta o meu coração, todos eles intencionalmente e por vontade própria decidiram passar pelo teste do polígrafo. E Posso fazer um adendo? Nenhum deles foi encontrado culpado. Pode sim. Eu acabo aproveitando a pergunta da Nayon e falo: vocês devem ter pelo menos um sistema de câmeras no prédio, não é? E um prédio de 45 andares seria um requisito mínimo. Sim, com certeza. E aí você percebe que ele tem mais, de alguma forma ele engaja mais na conversa. Esse é exatamente o problema, a gente não conseguiu encontrar nada. Nada suspeito, nada fora de ordem. Não sei o que houve, aparentemente o quadro só sumiu. Ninguém conseguiu entender. Senhor Lannister, o senhor poderia me dizer a origem desse quadro antes de entrar para sua família? Talvez seja importante. Mestre. Só um minutinho, rapidinho. Você percebe que ele começa a refletir, mas ele meio que se perde nos pensamentos. Ele fala: eu não consigo fazer ideia, talvez meu pai saiba, mas não consigo. Eu só sei que ele é muito antigo e muito valioso. Bem, posso rodar alguma coisa pra ver se ele tá mentindo? Pode sim, rola uma intuição. Tá, vai ser um D20 puro. 18. Pô, o cara já gastou 18 assim, mano. Cara, tu percebe que ele parece estar falando a verdade. Ele procura na cabeça dele, mas ele não consegue encontrar. Como você superou, né? Ele tirou 17. Então você sabe que ele tá falando a verdade. Se ele estivesse mentindo, você ia saber que ele tava mentindo, ok? E aí, enquanto ele tá pensando, vocês veem o Leônidas, né? Olhando de forma meio suspeita pra ele. E aí, Caim gostaria de falar alguma coisa, né? Como as câmeras não captaram? E se entrou alguém aqui invisível? Aí, tipo, na hora, ele dá uma risada assim. Aí ele bate no Ricardo, né? Invisível. Invisível. Você tá gostando de mais piadas do que eu? Como assim entrou alguém invisível? E, tipo, eles nem consideram que isso poderia ser uma possibilidade. Ô, mestre, eu posso fazer uma coisa? Eu chego nele, eu vou apertar a mão dele e falar... O nosso humor é muito parecido, né? Eu quero apertar a mão dele. Ele aperta tua mão. Ok. Ele fala: você tem cara de roqueiro, mas até que você é bem extrovertido. Mas, voltando. E é isso, mas eu entendi. Você marcou, né? Ok, lá do teu rádio. Eu olhando isso, eu falo que eu sou bem extrovertido. Mas bora ver se você vai entender o que eu tô querendo dizer. Eu vou utilizar a morte mais próxima pra tentar envelhecer a mão dele. Rodem um teste de constituição DT 15, tem que tirar mais do que 15. 16 ou mais. Moleque. Assim no total, né? E tem menos 2 de constituição. Apertando a mão dele. Mal chegou, envelheceu velho. Ele só vê o braço dele começando a envelhecer, pegando rugas. Aí eu falo:
Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele dá um tapa com a outra mão em você. O que você fez comigo? E aí o mordomo já meio que tenta passar à frente da cadeira, né? Só que, pô, é uma cadeira, né? Difícil de mobilidade. O que vocês querem aqui? Tipo, ele assusta, é como se ele entrasse em outro modo, só que, tipo, é um senhorzinho, sabe? Eu olhando isso, eu falo, nada, calma. Eu com as mãos pro alto falo, nada. Sou só um senhor de bem. Tá, eu pergunto pra Caim, rapidinho. Eu escolher sair antes do prazo, então eu faço o brasileiro voltar ao normal. Eu só falo, nesse mundo existem coisas que não podem ser explicadas. Talvez até podem, mas não totalmente. Então só quero que você saiba de uma coisa. Talvez possa ter entrado alguém aqui invisível. Quando ele toca no Sr. Lannister, eu tento afastar ele do Sr. Lannister rápido. E eu digo pro Caim, no caso, se você der uma má impressão pra ele, você também não vai conseguir o dinheiro. Então toma cuidado com o que você faz. Eu olho pra ele e falo, quem disse que eu quero dinheiro? E logo você tá aqui por um motivo. E logo eu faço a dedo, eu preciso dessa grana aí, o que você tá fazendo? Beleza. Vocês percebem, enquanto vocês estão interagindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, vocês percebem agora o olhar desse cara. O Rico põe a mão na cabeça e fala, só tem maluco. Vocês percebem o olhar dele mudando, né? E olhando pro Rico, tipo, também normal, mas falando isso, só tem maluco. Ele olha, ele passa meio que olhando cada um de vocês, assim, lá no fundo, ele vê o Kim, ele volta, ele fala, então é isso que são os Hunters? O mundo dele, tipo assim, como assim o cara envelhece, o outro pode ficar invisível, o que tá acontecendo, sabe? E ele fala, ok, acho que ele tá meio desnorteado, assim, olhando pro vazio, tipo, caraca. Então, várias coisas podem ser possíveis, sabe? Eu acho que vocês, então, sabem o que podem fazer. Eu diria pra vocês, cara, completamente desorientados, vocês percebem? Eu diria pra vocês pra procurar perto dos leilões, talvez alguém tenha tentado vender depois de comprar. Mestre? E aí, rapidinho, o Ricardo toca assim, né? Senhor, acho que você já tá precisando descansar um pouco. Parece que você ficou um pouco abalado. Eu falo pro Sr. Lannister, por favor, eu sei que isso é complicado agora, mas se concentre. O senhor poderia nos mostrar o local onde estava o quadro pra gente averiguar o que tem lá ainda? Claro, podemos sim. Uma coisa aqui, só pra tirar uma dúvida. Você falou que eles passaram pelo teste, como é que é o nome? Polígrafo. Como é que funciona esse teste? Só pra eu saber uma coisa aqui. Tipo assim, você pergunta algo pra pessoa e ela responde? Isso, você pergunta algo pra pessoa. O polígrafo é tipo uma máquina. Isso. Aí cria-se um padrão de resposta. Então você pergunta, qual é o seu nome, qual a sua altura, qual é o seu peso, você matou alguém? Tipo, umas perguntas básicas de verdade e umas perguntas básicas de mentira, né? Então, você é um peixe? Não. E aí a máquina começa a sincronizar o padrão de resposta com o seu batimento para dizer se você está mentindo, se você está falando a verdade. E aí ele disse que todos eles passaram e todos eles não foram encontrados culpados. Tá, então a Nayon, ela pergunta pro Sr. Lannister o seguinte: qual foi a pergunta que você fez que todos eles passaram no teste? Qual foi a pergunta? Exatamente, todas as palavras e vírgula. Ele olha pro Ricardo, assim, e ele fala, na verdade não fui eu que fiz as perguntas, foram as pessoas da polícia de Yorkshire. Ricardo, você lembra? E ele, claro, sim, na verdade foi uma bateria de perguntas. Mas eu acredito que a principal foi, você roubou o quadro? Ou você tem contato com quem roubou o quadro? Ou você traiu o seu mestre, o seu empregador? E obviamente todos nós dissemos que não, afinal de contas ele sempre fez bem pra nós e a gente não teria motivo para fazer uma coisa dessa. Longe de mim. E você percebe que ele começou devagar, sabe? Senhor mordomo. A Nayon vira e fala assim, então, eu ainda não confio em você. Mas eu acho que ainda precisa investigar um pouco mais para chegar a um veredito. Pera aí, rapidinho. Se eu não me engano, Alves queria falar e Maciel também, né? Só rapidinho, nessas horas, aquele idiota controlador seria útil. Flashback do Darius, ok. Daí eu faço um adendo no comentário, eu acabo falando, se for alguém bem treinado, aquela máquina não seria efetiva para identificar o culpado. E ele fala, agora
com o que vocês estão me apresentando, muita coisa pode ter mudado, mas não sei, alguém de vocês conseguiria resolver isso, passando por eles de novo? Desculpa, Ricardo, mas talvez com as possibilidades de vocês? A Neon vira e fala assim pro Aldous. Não necessariamente isso. Pode ser que tenha até sido pego, mas se uma pessoa consegue roubar um quadro desse invisível, então pode ser que na realidade tenha feito outro tipo de coisa. Alguma chantagem com alguém da polícia, cujo qual não poderia falar a verdade. Não necessariamente. Eu sei seu nome, Nayong. Cara, eu acho que eu não cheguei na realidade a me apresentar. Não cheguei. Ah, tá certo. Eu tô perto de ti, que você tenha se levantado pra vir falar junto com a gente. E, senhorita, você não está toda errada, existem várias possibilidades. Tanto que a pessoa pode não ser treinada, ela pode ter sido manipulada. E é por isso que eu gostaria de saber do mordomo. O senhor percebeu algum comportamento suspeito nesses últimos tempos de algum funcionário? Comportamento suspeito? Diferente do habitual, levemente até. Não é que tenha tido um comportamento suspeito, mas aconteceu uma coisa que a gente achou incomum. Teve um dia desses que a Ignis chegou aqui machucada com o rosto e parece que no dia anterior ela tinha faltado. Mas... Ignis? Isso, é uma das empregadas que trabalha aqui já há um tempinho, assim, ela é bem confiável também. Acho que o de mais em comum foi isso, a gente não contratou ninguém novo, a gente não demitiu ninguém que poderia estar com raiva. O Sr. Lannister é muito justo com a gente, acho que de estranho só isso, a Ignis mesmo, que apareceu machucada e a gente ficou meio... O Rico... incomodado de perguntar o que poderia ter sido, afinal de contas. O Rico pergunta se ela tinha livre acesso ao quadro? Todos tinham, na verdade. O quadro ficava na parede mesmo. Bem, se ninguém tiver mais objeções... Todos tinham? Qualquer público? Sim, qualquer pessoa que fosse convidada para dentro da casa ou todos os empregados. Sim. Vocês deram conta do sumiço do quadro? Foi basicamente em qual horário? Algum de vocês tinha me perguntado isso. Desculpa por não explicar. Acho que provavelmente devia ser entre 18, né, da noite, 6 horas da noite, da tarde, e 10, provavelmente por aí. 6 da noite, 18 e 10. Isso, e 10. Basicamente, qual tipo de negócio vocês fazem? Ele dá uma respirada assim, o mordomo quase um pouco desconfortável, e o Leônidas fala: a gente vende tempero. E vocês percebem uma alteração no tom de voz dele. Eu quero rodar a intuição. Posso fazer um adendo? Eu peço eu olho pro contratante e falo, por favor, não poupe informações. Tudo será necessário para solucionar o caso. Mestre, eu vou rodar aqui a intuição. Vocês... Pode rolar. O Rico já desconfia. Vender tempero nesse prédio? Também quero rodar também. Pode rodar aí pra mim. Também vou rodar aqui. Enquanto ele percebe que vocês estão curiosos, não é possível que você vende tempero. Ele diz, não, tô só brincando. A gente trabalha com tecnologia. Só que algumas tecnologias ainda estão em desenvolvimento e não podem ser reveladas. Então, sempre que é algo especial que a gente está fazendo, a gente brinca que a gente está fazendo tempero. Afinal de contas, um pouco de tempero muda toda a comida, não é mesmo? Aí ele dá uma olhadinha assim pra vocês... Claro. E ele olha pro Leônidas que tá de terno e descreveu, né, que ele trabalha com comida. Sim, muda totalmente o sabor, um leve tempero. Exatamente. Novas tecnologias fazem muito diferença. O Rico pergunta se o quadro possui algum tipo de seguro? Possui, e na verdade, sim, 800 mil não é nada pro meu pai. O problema realmente é o valor de ter o quadro. Ele não pode achar que eu... não tenho capacidade de herdar os negócios da família. Mas bem, vocês pediram para saber onde o quadro ficava. Enquanto isso, enquanto eu respondo as perguntas, a gente pode ir até lá. E aí ele já começa a pedir pro Ricardo mover, né, a cadeira, para vocês saírem do auditório e seguirem ele enquanto ele vai respondendo algumas das últimas perguntas. Aí só para mover mesmo, né, a one shot, pra gente poder ir caminhando para outras cenas, beleza? Sim. Enquanto tá todo mundo andando, ela diz o seguinte: acho que não necessariamente o quadro era importante, mas sim ele era talvez um teste. Vocês falam que vocês produzem tecnologia aqui. Então, não necessariamente o quadro era o alvo, mas sim somente um teste para saber se vocês iriam conseguir identificar ou não. Nas câmeras que vocês viram, o quadro só sumiu de repente?
não teve nada, só em um segundo tava o quadro e no outro já sumiu. Na verdade, Explica melhor isso. a câmera não aponta para a parede do quadro. Mas nas gravações a gente não identificou ninguém movendo o quadro, ou ninguém entrando ou saindo com ele, né? Apesar da câmera não ficar diretamente para ele, a gente não tem noção de exatamente o momento preciso, inclusive, de onde ele sumiu. Então eu quero falar. Então pode ser um usuário de teleporte também. Você percebe que o cara ia rir um pouco e ele logo segura. Senhor Lannister, eu fiquei curioso. O senhor já conhece o nome Caçador, os Hunters, mas como o senhor conseguiu informações ao nosso tipo de pessoa? Na verdade, assim, eu não procurei individualmente vocês, né? No meu ramo de negócio, as pessoas acabam buscando ajuda para proteção, para conseguir alguns equipamentos, acabar com, digamos assim, concorrentes, né? E por mais que eu não tenha feito uso da associação, né? A gente pode dizer assim, porque na verdade a gente precisa fazer um cadastro para fazer um pedido na Associação Hunter. Apesar de eu não ter utilizado, eu já estou impressionado com os feitos de vocês. Mas, assim, a Associação Hunter, de fato, é de conhecimento público, né? A gente só precisa ter muito dinheiro. A associação sei, mas as nossas habilidades não. Não. Mestre, As capacidades de vocês eu realmente não olhei individualmente ou não requeri individualmente ou especificamente. Eu realmente só coloquei a missão e esperei que alguém pudesse me ajudar. E, caramba, temos 6 pessoas aqui. Entendo. Mestre, o Rico chega do lado do mordomo, assim, sério, e falou assim: vocês não chegaram a consultar o motivo da empregada estar machucada, não? Não, a gente achou que podia ser... Naquele dia? Talvez muito... Qual é a palavra? Muita intromissão. Que tipo de... Afinal de contas, ela já tem experiência aqui. A gente não se mete tanto na vida das pessoas para fora do nosso trabalho. Que tipo de ferimento ela apresentava? Foi um corte na bochecha, mas não foi nada tão grande ou tão grave, não. Tá. Ela também estava com um roxo na cabeça, parece que ela desmaiou. Pelo roxo, pareceu que foi um impacto forte. Olha, eu na realidade, a Nayon falando pro... Você viu que ela tinha ferimentos e não chegou... Pode falar. Não, continua, termina seu raciocínio aí. Você viu que ela tinha ferimentos e não chegou a sequer consultar o motivo? Se foi um acidente? Você percebe que ele fica meio sem graça assim. Não é bem-vindo ficar entrando na vida dos outros. Olha pra todo mundo, eu falo, acho que vale a pena interrogá-la. Aí a Nayon vira e fala assim pro Sr. Lannister: eu tô mais interessado nas suas tecnologias, em saber como é que elas funcionam e o que elas poderiam fazer se não usadas corretamente ou para meios destrutivos. O Rico e o Aldous vão interrogar a empregado. A gente pode dizer que vocês já Enquanto estão a Nayone chegando. vai verificar as A gente pode dizer que vocês já estão chegando lá. E aí, enquanto isso, ele responde, né? Bem, a gente não trabalha com armas ou algo do tipo. São tecnologias que podem ser usadas de formas diferentes. Então, acho que, entre aspas, depende da criatividade. Não sei, pensa o seguinte. A gente monta um hardware que reduz a aceleração de uma máquina. E esse hardware pode ser utilizado num carro, num avião ou num computador. Mas vai que ele é utilizado num tanque de guerra que esfria o cano, não sei. Você percebe que ele tá realmente devagando, assim, não tem ideia de que poderia ser usado, sabe? Até o mais mordomo falando? É o Lannister. Ah, tá. E o Rico pergunta: existe alguma empresa concorrente de vocês no mesmo setor? Existe, que é o Instituto Maca. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Aí todo mundo rola um teste de história. Rapaz, onde é que Ô, mestre, eu não consigo abrir o Firecast. Tem como rolar por mim? Claro, rola. Deixa eu rodar aqui. O Aldous tirou 19. Aldous, você é um jovem não tão interessado em tecnologia, né? Você tem mais interesse na natureza, mas você é um jovem. E isso te faz ter alguns interesses específicos, né? Também, assim, que outros jovens têm. Você já ouviu falar do Instituto Maca? O Instituto Maca é como se fosse um lugar onde pessoas com esses interesses fazem estágio e aí essa empresa depois contrata essas pessoas e as pessoas trabalham para elas. Inclusive, alguns hunters hackers e alguns hunters técnicos, né, cientistas, algo do tipo, trabalham lá. Todo mundo que tirou mais de 12, então Kim,
Rico, Nayang e Aldous sabem disso. Os outros talvez já tenham ouvido falar o nome. O Leônidas também já ouviu falar, tirou 12 aqui, né? Então acho que só o Caim mesmo que nunca ouviu falar, e o Leônidas já ouviu falar, mas não sabe exatamente tanto assim o que é. Muito bem. Enquanto isso, vocês com esse conhecimento, tá? E aí quem não falou pode falar para os outros, mas ele diz claramente que é um outro tipo de concorrente. Vocês sabem que realmente, por exemplo, drone. Drone pode ser um brinquedo, mas o drone com certeza também pode ser especificamente utilizado para tática de guerra e coisas do tipo. Vocês percebem que eles têm essa linha tênue aí, sabe? Que eles trabalham com tecnologia, mas tá na cara para todo mundo que essas tecnologias podem, de forma fácil, ser utilizadas para coisas perigosas, beleza? E nesse meio tempo, quem recebe vocês na casa é exatamente a Ignis. Podem falar enquanto isso. Mestre, a Nayon, ela pergunta pro Sr. Lannister se ela pode olhar a sala onde fica guardada as tecnologias para saber se algo sumiu. Mas eu posso checar um reporte deles, mas aparentemente nada sumiu. A gente não teve nenhum registro disso. Mestre, o Rico pergunta pro Lannister se já houve alguma proposta de utilizar os equipamentos dele para outros meios que não sejam aqueles. Com certeza. Volte e meia eles tentam fazer algum tipo de acordo com a gente para que a gente divida um pouco as nossas tecnologias com eles. Pelo bem da ciência, ele levanta as duas mãos assim, fazendo um... Eu posso fazer um adendo? Olho pro Rico e falo, em algumas das minhas missões de guarda florestal, já vi muitos caçadores de recompensa utilizando tecnologia da maca. Eu queria falar com o pessoal que tá aqui ao redor, já que tá todo mundo junto. Qual de vocês se acha mais capacitado para conversar, dialogar com a senhorita Higgins para coletar algumas informações? Quem teria mais habilidade com a palavreada? Eu gostaria de conversar com ela. Eu também com ela. Quem que chega depois? Por parte de muitas coisas. Nunca pessoas, mas tenho o costume de procurar por diversos objetos, lugares e descobrir coisas facilmente. Não sei se ajudaria. Mestre, então foi o Caim e o Insanidade que se propuseram a fazer isso? Pelo que eu entendi, sim. É isso, né? Ok, então, já que vocês dois se propuseram, então... Ok, se vocês dois não se importam, quando a gente encontrar com ela aqui na frente eu aponto. E se puderem conversar com ela agora ou depois, é a oportunidade de vocês. Então... Quando ele falar isso, eu vou tentar chegar mais perto do Caim pra quando ir, já ir os dois, tipo, meio que chamar ela pra um canto, mas pra conversar, e não necessariamente de início tá investigando ela, mas pra de início conversar pra depois começar uma investigação. Beleza, então vocês já chegam, o Lannister e o Ricardo ouvem um pouquinho nessa fala, vamos supor assim que foi antes dela receber literalmente vocês, né? Que ela foi a primeira que abriu a porta, assim. Provavelmente aí você já identifica, ela abriu a porta antes da gente chegar, o corredor também tem câmera, né? Então, assim, a pessoa realmente está acompanhando. Existe esse acompanhamento de segurança. Bem, o que vocês veem então, né? Uma mulher aparentemente cansada. Vocês veem uma pequena cicatriz, assim, na lateral da bochecha dela. E a cabeça só passou uma semana, né? Vocês não veem um roxo, mas vocês veem como se fosse uma marquinha assim de... A pele tiver... a carne tivesse meio machucada assim... quase permanentemente. Tipo um sangue pisado, não sei se vocês também conhecem essa expressão. No lado direito da cabeça dela. Lábio meio pálido, o olhar dela não é triste, mas é um sério, quase desanimado. Ela tá bem arrumada, tá com não é um paletó, né? Uma roupa social com uma gravatinha, mas sem paletó. Ela olha pra todos vocês e ela fala, bem-vindo, senhor. E ela olha pra ele, né? Bem-vindo, senhor. Ela estende o braço assim e sai da frente para que ele passe. Sejam bem-vindos. Já vai, tipo, cumprimentando todos vocês enquanto vocês vão entrando. Cara, de cara, assim, vocês veem um casarão. Parece um casarão, apesar de ser dentro de um hotel, né? Vocês percebem que são 2 andares assim abertos, né, para cima. Ocupa bastante espaço, tem bastante mobília, mas sim, talvez vocês esperassem um pouco mais para um cara que diz ter uma posição dessa, tem dinheiro como vocês imaginam que tem.
Só essa observação que vocês pegam da casa, ok? Sem mais detalhes. Eu começo olhando pra sala. Oi, tudo bem? A senhora é? Ela dá um sorrisinho assim. Acho que alguém também queria falar, né? Ia falar ao mesmo tempo. Eu queria ir junto também. Ela dá um sorrisinho assim, olha pros dois. E ela fala, eu sou Ignis. Sejam bem-vindos. Vocês que vão ajudar o Sr. Lannister, né? Tipo, dá um sorrisinho. Não é forçado, mas tipo, cansado, assim. Estou só sendo padrão, assim, de interação, né? Eu levanto a minha mão pra um aperto de mão e falo: prazer, eu sou Caim. Prazer. Ser bem animado, né? Tipo, ela meio que finge um risinho, sabe? Eu quero apertar a mão dela e fazer prazer, Kim. Foi difícil o dia hoje? A gente tá um pouco cansado aqui em todo esse negócio de investigação. O senhor tá meio preocupado, assim, ele deu uma brigada com o pessoal, né, pra gente poder não dar mole de acontecer alguma coisa assim de novo. A gente tá um pouco cansado, acho, só. Mas assim, eu não falo isso também pra qualquer um. Você percebe que é como se ela tivesse se percebido que ela saiu soltando, né? É porque eu entendi que vocês estão aí pra ajudar e pelo que a polícia interagiu com a gente tem que falar tudo que a gente sabe, já entendi o padrão. Agora, você é o que dele? Você tá... sobrinho? Não entendi. Porque você é muito jovem, né? Ela não entende, assim, tipo, tão jovem vem fazer o que aqui pra ajudar? Ô, mestre, o Rico pergunta pra ela, há quanto tempo você trabalha pro Sr. Lannister? Peraí, deixa só ele responder, e aí ela responde também, como se você tivesse perguntado depois, tá? Eu sou muito novo, mas já passei por diversas experiências e pode não parecer, mas a sorte me levou até aqui e confio que, mais uma vez, pela sorte, eu vou achar a resposta desse caso. Caramba. Ok, então, pessoal, confia na sorte muito, mas se levou até aqui, né? Então, quem sou eu pra dizer boa sorte então nesse caso, tá bom? O senhor... Parece uma atirador de elite, velho. O que o senhor falou mesmo aí? Você perguntou alguma coisa? Desculpa, eu não consegui ouvir direito. Ela direcionou ao Rico, né? Há quanto tempo você trabalha pro Sr. Lannister? Caramba, o tempo passa muito rápido, que eu acho que talvez uns 3, 4 anos, não lembro agora. E você gosta de trabalhar para ele? Eu gosto sim, todos os mordomos gostam. Ele é muito gente boa, ele é muito bem-humorado, assim, as pessoas ficam preocupadas com a condição dele, mas ele é muito legal e ele só é muito ocupado, assim, né? Sempre tá em reunião, então de vez em quando ele passa assim na cozinha para pegar alguma coisa, e então ele pede pra gente levar pra ele sempre solta uma piadinha, é muito legal trabalhar aqui. Só hoje que ele tava meio sério assim, né? Acho que ele tá preocupado com o pai dele, como é que o pai dele vai interagir por causa desse negócio do quadro. Entendi. E como é a relação do Sr. Lannister com o pai dele? Olha, aí ela abaixa assim a voz, né? O pessoal que tem dinheiro, né? Sabe como é que é. Eu não acho que o Sr. Lannister é mesquinho ou avarento, mas ele quer continuar o império que o pai começou. E sempre que ele volta da casa dele, na verdade, ele vem meio preocupado, como se o pai tivesse colocado objetivos maiores para ele, ou algo do tipo. E aí, no meio dessa frase, os três que estão na interação, eu quero pedir uma intuição, por favor, ou uma percepção, que vocês acharem melhor. Tanto o Caim quanto o Rico percebem assim, quando ele volta da casa dele, ele vem meio preocupado. E aí, mas vocês não estão na casa dele? Isso chama a atenção de vocês. Só que, Rico, você percebe claramente. Com 20, né? Deixa eu traduzir o 20. Então sim, realmente é um cara que tem muito dinheiro. Ok, tem um andar, mas o andar é meio modesto para quem compra um andar, entre aspas, né? Então, essa não é a casa dele. É um lugar que ele fica, talvez um apartamento que é dele, mas não é exatamente a casa dele. E ela disse que sempre que ele volta da casa dele, ele várias vezes, né? Ele volta meio incomodado com algo que o pai disse. Entendi. E o pai dele não vem muito aqui também? Não, acho que eu nunca vi o Sr. Lannister, o pai, que eu digo, vindo aqui. A gente encontra ele no prédio, assim, quando ele vem fazer alguns contratos, mas também aqui não é também o prédio principal, né? Então, onde tem a fábrica, né? Então, ele não vem tanto aqui assim, não.
Eu acho que ele até... Aí ela fala baixo de novo. Entendi. Acho que ele até evita de ficar se encontrando com o filho. Pra não terem conflito. Entendi. Ah, Pena, né? Mas olha, uma pergunta. Eu acho que já tá na hora de a gente ser um pouco mais direto ao ponto, né? Pô, eu gostei bastante de conversar com a senhora, mas o que aconteceu aí na sua bochecha? Dá pra ver que também tem uns hematomas. Eu não sei. Aí você percebe que não é como se ela tivesse sem paciência, mas, tipo assim, parece que alguém já perguntou isso pra ela. E a resposta dela é eu não sei. Ela fala, eu tava pegando aqui alguma coisa na despensa e aí eu acho que eu desmaiei, eu não lembro exatamente. Só que eu fiquei com muita dor de cabeça, me senti meio fraca, como se estivesse doente no dia seguinte. E aí... Ou melhor, foi naquele dia mesmo? Rapidão, pode tá só. são? Quem que tá, tipo assim, aí com ela? Tipo assim, tá todo mundo aí com ela conversando ou só eles três? Eu tô entendendo que tá só você, Só só os eles três, três e os né? outros foram meio que acompanhar o nós Sr. três. Lannister. E aí, já um ponto importante. o Lenny. Não precisa rolar, Caim. Você percebe que ela tá falando a verdade. Parece que ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela tá tentando lembrar realmente o que ela lembra de ter acontecido. Tá? Não precisa rolar. Tu já tem isso garantido. E o Rico pergunta, aconteceu isso próximo do dia que roubou o quadro? Eu acho que foi no dia anterior. Eu não lembro agora. Eu lembro que eu me senti mal, como se eu estivesse doente. Eu até marquei médico, mas ainda não fui. Eu vi no dia seguinte e o quadro tinha sumido. Foi isso, eu cheguei no sábado. Onde aconteceu o momento que você se sentiu mal? Qual local? Foi na dispensa, eu acho. Engraçado, as Você imagens poderia na minha nos cabeça levar tão... lá? Sim, as imagens na minha cabeça estão meio confusas. Vamos indo lá. E aí vocês passam por eles e tal. E ela mostra a dispensa. Parece ser como se fosse um quartinho pequeno, né? Mas o quartinho pequeno parece ser normal, assim, não tem nada demais. E ela fala, não, essa dispensa aqui é muito grande. Onde eu tava? Ah, eu acho que na verdade eu me senti mal em casa, porque na dispensa em casa. Foi isso? Foi, aí eu não vim trabalhar, foi isso. E no dia seguinte, quando eu vim, machucada, o quadro tinha sumido, acho que foi isso. Aí você percebe depois que ela fala com o que ela acha que agora tem certeza, ela parece meio assim, confusa, encaixando algumas peças, assim. E ela fala, caramba, eu jurava que tinha sido a dispensa daqui. Eu olho pro Riku, eu falo pra ele, será que ela não foi manipulada? Eu tô pensando nisso. Ou alguém golpeou ela de uma maneira que ela não conseguiu reagir. Aquela parada, né, pô? Golpeou e controlou ela meio que desmaiada, pra não ter erro. Para desbloquear pensamentos, algum teste assim, para fazê-la relembrar de mais detalhes. Tem algum manipulador aqui? Só se vocês tivessem alguma habilidade. E aí, enquanto isso, o grupo que na verdade tá com o Sr. Lannister, né? E o Ricardo, o mordomo, ele começa a contar algumas coisas assim, né? Essa casa aqui, na verdade, eu herdei, que é como se fosse uma casa-trabalho, né? A gente fica nesse polo da cidade, a gente tem alguns negócios aqui em Yorkshire, consegue fazer alguns contatos. Vez ou outra, a gente encontra um item que tá no leilão, e aí, vamos supor, uma liga de metal um pouco mais rara, especial. A galera já quer fazer alguns testes, então a gente tenta captar essas coisas. Estar aqui ajuda, né? E aí voltar para a parte mais afastada, que é onde minha casa, acaba custando muito tempo. E eu não gosto de andar de helicóptero, vocês devem imaginar por quê. Ele olha de novo para a perna dele. E aí vocês tipo, verdade, tem que subir o negócio, é mó rolê, né? E ele fala, então eu fico aqui na maior parte do tempo. Isso pros que estão só com ele, tá? Agora não é na parte com a Ignis, não. Agora é Naemi. Agora é Senhor Lannister, o senhor eu aqui em Yorkshire ou é de fora? Eu sou do reino de Kukan-Yu, na verdade. Provavelmente, não sei se vocês conhecem, da cidade de Zaban. E aí lá começou a ter um crescimento do ramo de hotéis e tem um cassino, se eu não me engano, também lá. E aí meu pai decidiu seguir o plano de empreender também, só que ele não queria fazer dentro do que já estava e ele partiu para Yorkshire para pensar em coisas de tecnologia.
Bem, ele já tinha adquirido o império com algumas coisas dos meus avós e dos meus antepassados, mas... O que o pessoal sempre me pergunta quando eu digo que sou de Zabanha, mas você não conhece o prédio da Associação Hunter? Não, não conheço. Pois é. A sua família faz negócios há muito tempo em Yorkshire? Bem, comparando os negócios da família, eu diria que não. Na verdade, foi a geração do meu pai, né? Mas isso já são mais de 30 anos. Poderia me falar mais sobre a sua família? Porque pode não ter a ver com o quadro ou com o senhor em específico, mas com alguém da sua família. Algum tipo de inimizade, ou então algum tipo de vingança, qualquer coisa do gênero. Vingança é uma palavra muito forte, assim, eu e meu pai sempre temos alguns conflitos, né? Ele acha que ainda gere a empresa com as melhores formas e eu acho que a gente pode tentar procurar alguns outros caminhos para expandir, mas ele é muito rígido também, né? E ele tem esse negócio do eu não estou preparado, e agora que ele colocou esse teste e o quadro sumiu, ferrou. Mas não, acho que nada tão grande assim de vingança. Se você não for assumir, a empresa iria para quem? Eu não faço ideia. Eu imagino que sem um herdeiro, porque eu também ainda não tenho filhos, meu pai só tem a mim, eu acredito que provavelmente os negócios da família entrariam num tipo de acolhimento governamental e talvez os itens seriam divididos entre empresas que teriam interesse no mesmo ramo e os equipamentos seriam distribuídos e vendidos para essas empresas para que elas pudessem fazer mais pesquisa, talvez, não sei. Mas a nossa família, assim, o dinheiro da nossa família, eu acho que se perderia, não sei como funciona, se é o governo que pega, não sei. Então, não existe nenhum tipo de sócio majoritário com um poder um pouco maior do que os outros? Não. Realmente é o meu pai, mas digamos que ele tem alguns outros empreendimentos e nesses empreendimentos ele realmente é um sócio comum. No nosso negócio é mais a gente mesmo. Entendo. Então pode ser que na realidade... Porque você falou que justamente quando ele te colocou o teste, o quadro sumiu. Então, você Então, percebe que ele levanta os olhos assim, ele não tinha parado pra pensar nisso. Então não necessariamente pode ser algo referente à sua família, mas sim a questão de talvez do poder que vocês têm e sendo algo levado a. Se vocês não tiverem ninguém para colocar a empresa depois do senhor, logo a empresa some. A empresa sumindo, os rivais ganham e talvez ganhem a tecnologia, senão talvez o governo ganhe a tecnologia e todo o dinheiro. Então, necessariamente, o menor dos problemas é o quadro, mas sim vocês colocando para os seus oponentes em questão empresarial, e o governo só se aproveitaria se vocês desaparecessem do mapa. Basicamente isso. Ok, isso eu acho que faz sentido. Mas aí, pô, ninguém pegaria o quadro. Bem, por agora vamos investigar o local em que o quadro estava, não é mesmo? Ok, e você percebe que ele passa andando assim, mas ele tá refletindo sobre o que vocês falaram. E vocês chegam Andando? então... Andando não, né, pô? Era isso que eu ia falar. Se movendo, mas não caminhando. Vocês chegam numa parede, assim, é uma parede bem bonita, né? Parece que do lado tem como se fosse um painel de vidro, tipo pra fazer brainstorm. E aí vocês percebem que é uma meia parede, tipo coisa de cozinha, porque ele não rabisca até o teto, né? Então ele meio que faz só embaixo, assim, sentado. E aí do lado tem uma parede como se fosse... Bem, vamos lá. Vocês estão de frente, aí tem essa parede de vidro, né? Que é como se fosse meia parede. Aí do lado de onde vocês estão, tem uma parede de verdade. Nessa parede, na parte de baixo, na frente da parede, né? Tem como se fosse uma poltrona. E aí, quem fica sentado nessa poltrona tem o quadro atrás dela, né? Ou seja, o quadro ficaria nessa parede, que é uma parede bem curtinha. Quando a gente chega na sala, no local onde está o quadro, eu quero me dirigir ao local, essa parede, e começar a examinar. Ok. Rola um teste de investigação. O pessoal que tá olhando gostaria de fazer algum tipo de interação também aí, não? Acho que vale a pena fazer também. Fazer um teste de percepção aqui pra ver se dá pra perceber. Qualquer coisa de estranho pode ser que perceba, né, pô? Vocês percebem que atrás da poltrona tem algo que aparentemente é um pelo marrom. E eu diria que o Rico conhece esse pelo, Leônidas eu não sei. Mas é de uma criatura mágica chamada Kiriko,
E essa criatura, ela tem a habilidade de se transformar em outras pessoas. Essa De criança se transformar. é aquela do anime? Exatamente. Ah, tá. Eu queria saber se ela era usada em alguma culinária, mas eu já sei que não. Beleza. O Rico na hora. O Rico na hora. Entrou uma voz de robô pra mim. Também tá travando no meu. Não. Aqui deu uma travada. E aí o Rico, Ih, ele tá Sim, no maior monólogo lá. porque os Pera aí, RJ, pera aí. funcionários têm acesso ao quarto. Fala de novo pra gente ver se voltou. É uma máquina. Ele não para. Funcionários. Travadão. Pera aí, cara. Voltou? Tá ouvindo a gente? Enquanto ele não volta, você pode dizer o que ele saberia sobre essa criatura, já tendo conhecido ela? Ok, isso. Pra quem não sabe, né, só pra dar o contexto, que eu imagino que seria isso que ele iria falar, o Rico, ele é um hunter caçador de feras, né, de bestas mágicas. E legal, né, quando o dado casa isso, né, exatamente ele tirou o maior dado, tirou 18, né. E o que ele saberia é que essas criaturas, normalmente, elas andam em lugares povoados, sejam em cidades ou em vilarejos ou em tribos, talvez, fora da cidade grande, mas lugares bem povoados. E eles são meio preguiçosos, então eles utilizam uma forma de se passar pela pessoa com o poder que ele tem de transformar sua aparência, né? Pra poder, por exemplo, viver a vida de uma pessoa que vive bem. Só que eles não conseguem, por exemplo, absorver todo o conhecimento das pessoas que ele se transforma. Então, normalmente, eles prendem a pessoa ou algo do tipo para poder ir colhendo essas informações aos poucos, ok? Ele também sabe que essa criatura voa. Pode falar. O Rico, ao ver o pelo, descobriu que era uma criatura mágica e já analisou que a criatura se infiltrou entre os empregados, possivelmente atacou a Ignis e se passou por ela para não causar desconfiança. E possivelmente ela pegou o quadro. E por isso eu estava querendo saber se tem algum teste de investigação ou perícia para descobrir mais pelos, a direção onde a criatura se locomoveu, os vestígios. Não, mas nem precisa, assim. Vocês fazendo uma investigação em conjunto, vocês percebem que não tem mais nenhum tipo de rastro que foi deixado. Uma informação que eu esqueci de falar é que logo na frente dessa poltrona tem como se fosse uma mesinha, né, de leitura. É uma mesa redonda de madeira, mas com essa investigação, apesar de vocês não encontrarem rastros, vocês encontram um tipo de símbolo, que é tipo um símbolo parecido com do Fullmetal Alchemist, não sei se vocês conhecem, mas tá bem fraquinho assim, como se fosse um rascunhozinho, sabe? Parece que é algo do tipo. Tem como sentir se nesse símbolo tem algum tipo de resquício de aura, algum teste que a gente possa fazer? Podem fazer uma prestidigitação tocando aí com o Ren. Tá, ok. Aí só pra dar uma consideração, né? Esse é um teste bem difícil. Então, a gente tem 2 níveis de informação, tá? Um com 15 e um com 20. Não peguei nenhum nem outro. Eu posso fazer esse teste também? Pode. Quem tá ali investigando pode. Mas na verdade, assim, como vocês já terminaram a interação ali com a Ignis, né? Eu diria que o pessoal tá todo junto agora. Tipo, vocês claramente demonstraram que encontraram alguma coisa. E aí se interessaram ali e os outros viram esse movimento. Eu não tenho rei, mestre. Eu consigo rodar? Pode rodar só com prestidigitação. Mas tu toca ali pra entender e tu vai sentir que não é algo normal. E aí precisaria do rei pra, entre aspas, avivar aquela marca e você conseguir pegar alguma informação. A gente poderia traduzir desse jeito. Ô, mestre. Eu faço aqui, só que vai ser com mais 8, tá bom? Tá, que é o bônus Já do que milhão. eu tenho... Só pra acelerar um pouco a nossa comunicação, tem como eles já comunicarem com a gente enquanto eles chegam, o que eles descobriram com a empregada? Sim, a gente pode assumir que todos vocês estão sabendo disso. Alguém gostaria de reter alguma das informações? Se não, a gente assume que todo mundo passou tudo. Eita. O mestre vai ter que dar as 2 informações, a de 16 e a de 15. Isso. A de 20. Não, a de 20 é mais valiosa, não tem problema não. Aldous, quando você toca na mesinha, né, e nesse símbolo, você experimenta algo que você nunca tinha visto enquanto um reforçador, ok? É como se tua mente fosse levada para vários pontos, assim. Você consegue ver como se você estivesse numa piscina, você estivesse olhando para cima na água, sabe, na superfície. Você consegue sentir / ver
vários pontos diferentes que você não consegue entender muito bem do que se trata. E você percebe que essa aura, né? Assim que você tá saindo dessa revelação, entre aspas, você percebe que é como se esse ponto, esse lugar, tivesse conectado a um outro lugar longe daí. Não tão distante, talvez uns 10, 8 quilômetros, você não sabe exatamente. É um emissor. Mas você percebe eu olho essa pro conexão. grupo, eu olho pro grupo e falo, com certeza é um usuário da emissão e tem um rato de teletransporte. E era uma criatura. E era uma criatura. Alguém já ouviu falar de uma criatura que consegue usar a aura dessa forma? Desse tipo eu nunca ouvi falar. Muito menos eu. Talvez seja Tem mais como uma fazer um pessoa. teste? Absolutamente isso. Acho que nada impede de que uma criatura possa usar nem nesse nível, mas. Também acho não. Agora, Entendeu? É verdade. Tá, mas uma coisa. rapidinho, Que uma raio coisa essa que eu criatura? queria pedir pro Aldous. Rola um teste de resistência de carisma, por favor. Ixi. Deixa eu ver aqui. Teste de resistência pode ser de força? Não, carisma. Carisma? Nessas horas ainda bem que não fui eu. Nossa, cara do céu. Nossa. Cara, você percebe que ao ter interagido com essa aura e continuar aí, você resiste, tá? Só pra você saber. A dificuldade era 10. Ufa. Você percebe que parece que o negócio tá quase te puxando. Assim, existe, não é uma intenção, mas assim, existe uma pressão, vamos dizer assim, de aura que o negócio parece que quer te puxar. Certo. Eu pergunto pra você o que aconteceu, o que esse símbolo tá fazendo contigo. Eu olho e falo, não sei, parece que tá me puxando. Essa aura tá te puxando, você sente que ela tá te prejudicando ou que ela tá querendo te levar pra algum lugar? Parece que ela tá me querendo me levar pra outro lugar. Tá, eu toco no símbolo. Mestre, Intencionalmente? Sim. Seja cobaia aí, Pedro. Cara, quando tu toca no símbolo, você vê. Deixa eu confirmar. tocou eu e o Pedro. Você Ah, vê. pronto, agora todo mundo quer me arrastar. Pra Você tudo quanto é vê- lugar. Quando você toca no símbolo, você vê. É a mesma experiência, né? Você estivesse numa piscina e você vê meio que esses círculos, você sente a mesma coisa, só que intencionalmente indo, eu quero que você role um D8 pra mim, por favor. Ok. Enquanto isso, a Nael tá pensando aqui, cara, o que raios essas criaturas querem que 4. a porcaria de um Quatro. quadro? Beleza. Que Oi. seja o número da sorte. Vocês já veem que ele some dali, tá? Enquanto isso, mas tipo assim, peraí, que na verdade o maluco do nada some e eles não interagem normal, não. Eles ficam completamente assustados. E aí, logo que ele some, o Caim também toca e também some. Ok. Caceta. Copião. Caim também pode rolar o dado, então. 8. Beleza. Agora, qual a chance de não ter nada lá? Não, o pior é, sabe o quê? É se esses dados representarem a quantidade de inimigo que vai enfrentar. Não, não. Essa cara do céu. Muito bem, vamos lá. Então, o que a Tem gente que tem ter aqui? eu, né? A gente tem 4. E 8. Ah, ninguém mais colocou não, né? Beleza. Uma dúvida aqui. Foi o Luiz ou o Rico que tocou e resistiu? Não, foi o Aldous. Foi o Aldous. Fui eu. Tá. O Aldous, ele ainda consegue ver por esse símbolo ou ele só resistiu e não vê mais nada? Se tocar de novo, sim. Ah, tá. Só pra ver se ele conseguia ver onde a gente tava. Eles devem ter caído na piscina. Pera aí, rapidinho. Tem piscina aí no hotel aí? Ô, Lucas, a Ignis tá com a gente? Tá. Tipo, tá ali do lado, ela tá acompanhando você. Então ela viu acontecer tudo isso, né? Isso. Ô, Luiz, pergunta ela em relação a aquilo que você viu. Com licença, teria uma piscina nesse hotel? Ela fala, tem sim. Poderia levar a gente pra lá? Claro. Caim, você tá vendo alguma coisa? Tá, enquanto isso, eles se assustam, Meu né? filho. Eles se assustam tentando entender o que tá acontecendo. E eles falam, vocês não estão preocupados? Eles acabaram de sumir. Será que foi isso que aconteceu com o quadro? Nada, eles foram dar uma passeada ali, pode ficar tranquilo, isso é normal. Eles são caçadores, eles têm que saber se cuidar. Vou pegar e falar. O quadro não é tão idiota pra tocar num treco desses à toa. Não se preocupe, provavelmente a gente achou o caminho dos ladrões. O cara tá subestimando a nossa burrice. Eles ficam meio assim, né? Tipo, calma aí.
E olha que eu tenho 18 de inteligência. Eu tenho 10, velho. Aí parece um cachorro ali no meio do escuro e fala, salsicha. Ai, cara do céu. Ah, agora apareceu? É. Beleza. Bonita. Muito bem. Então a galera entra, eles somem, né? Vocês já estão vendo o que vocês estão vendo. Depois a gente vai entrar nessa cena aí. A galera que ficou na casa, o que vocês fazem logo depois que esses dois somem? Acho que a gente vai pra piscina, né? Eu literalmente viro e falo. Acho que dá pra gente curtir um pouquinho e esperar eles aparecerem, né, do nada. E se sumirem do nada, tem que voltar do nada também. Então vamos ficar na piscina um pouco relaxando. Tem algum tipo de bebida aí pra gente beber? Tem, aí tipo a mordoma, que é a Ignis, né? Tipo, tentando entender o que tá acontecendo, por que vocês estão tão normais, assim, tão tranquilos. Fala, tem. Tá bom, então. E aí ela começa já a agir pra entregar vocês. O Viro falou, não, cara, não foi nesse sentido, não. A gente vai lá pra procurar outro selo. Ah, tá. Tá bom. Eu falei, mas se quiser beber alguma coisa, aí fica à vontade aí também. A missão tá engraçada demais, viu? Beleza. Tá muito da hora, velho. Vocês caminham pra essa área de piscina, né? E aí, chegando lá... Não, enquanto isso, vocês já descem pra área de piscina com um copo na mão da bebida. Traz a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. Pisca, 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 pisca. O meu é de menor, então tá no suco mesmo. Isso aí, muito bem. Respeitem as leis, pessoal. O maluco mandou. E aí, chegando na piscina, você percebe que lá tem uma espécie... Bem, primeiro, o que você tá procurando ao chegar na piscina? Você já falou o selo, mas pode me esclarecer, só pra eu não fazer um antijogo aqui com vocês. Eu mesmo, né, pra entender qual é a interação de vocês. Mas a Ignis pode estar junto tentando entender o que vocês... Pistas. Por que vocês Nós estamos procurando pistas. A Nayon vira e fala, deve ser pistas aí mesmo. Por sinal, Eu vou pegar e vou suco aqui falar. que é tão bom? Eu vou fazer o seguinte. Vou falar aqui, vou dar uma olhada aqui embaixo da piscina e vou mergulhar na piscina. Pode rolar Também. sim. Pode rolar uma investigação na piscina e quem tá olhando ao redor também pode rolar uma investigação. Mestre, eu Fala pra poderia mim, fazer mestre. a maldade de congelar a parte de cima da piscina só pra alguns minutos? Só pra ele ter que pular e quebrar o gelo mesmo? Caraca, pode. Tirou Beleza. 22? Joguei aqui. Isso, 22. Rolou o meu aí, o Alves? Ou vou rolar aqui, velho. Pera aí. Ninguém tirou menos de 12. Beleza. Passando um tempo na piscina, vocês percebem que quem tá na piscina, existe um tipo de desenho, mas é como se na piscina o desenho tivesse algumas falhas. Pelo menos ele parece estar diferente de como ele tava na mesa. Eu posso meter um Eu martelo não. na piscina pra jogar toda a água fora. Caralho. Não precisa, gente. Não precisa. Agora Todos que eu vocês já tiraram tô mais de molhado. 10. Ó, o arcanismo deu 14. Então é isso. Na piscina você tenta concentrar, né, a sua aura, por mais que você não consiga fazer interação com o objeto, você sente de alguma forma que existe um rastro de aura levando para fora desse desenho e seguindo a beira da piscina. É como se ali tivesse meio que falhado, mas ficou um rastro de aura. E aí esse coisa vai pra fora. Enquanto isso, com os outros que também não tiraram, ninguém tirou menos de 12, né? Investigando ao redor da piscina, já conhecendo o símbolo, tendo o símbolo em mente, vocês percebem que tem em cima de uma das mesas um copinho de vidro segurando como se fosse um guardanapo. E no guardanapo tem esse símbolo. Pequeno mesmo, não tá na mesa, tá no guardanapo, sabe? Só que o guardanapo tá em cima da mesa. Preso como se o copo de vidro fosse o peso pro guardanapo. Eu vou Aí tocar quando o no Kim guardanapo. sai da piscina, você vê que eles já estão investigando o lugar que tá, onde essa aura tava se encaminhando, tá? Tá, e eu vou fazer a coisa mais simples, que eu vou tocar no guardanapo Quer dizer, eu vou tocar no símbolo que tá no guardanapo. Beleza? É Como a assim gente que já é bom. narrou. Bom ter uns Como a gente, candidatos assim. como a gente já narrou o efeito dos outros, você tem essa mesma visão, então rola um D8, por favor. Beleza? 4 também. Eu vou te dar a opção de escolher. Quando... Você quer rolar pro 4, que é o mesmo valor que o outro, ou você quer rolar um novo? Deixa eu rolar um novo, assim, Ok. sabe? Nada contra que a gente tinha tirado 4. 8 também foi. Agora eu tô com o blackzinho, então. Ah, vai ficar nesse meio, né? A hora que ele assim, desaparecer, Não, rapidão, uma coisa. Eu fico com 4 ou com 8, ou tem que rolar outro, tipo assim, se eu quiser. Não, pode rolar 8 se quiser. Eu tô deixando, quando dá o mesmo valor, eu tô deixando eu rolar. Ah, tá. Então deixa eu tentar aqui de novo.
Tá, que eu tive um 7. Imagina, dá 4 inimigos contra você e tá sozinho. Tirei um. Puxa, Na hora que eu ver ele desaparecer, eu quero falar que. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. Seja o que Deus quiser, e vou tocar. Beleza. Ninguém toma Paulo, iniciativa, mas quando fica sozinho, né? Eu falando esses caras aí, que maluco. Tu nem sabe pra onde é que vai. Beleza. Sem querer, vocês estão roubando porque vocês estão vendo a visão dos outros. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Não, Perguntar não então, fui, não. pra vocês que não estão, né? Vocês perceberam a galera tocando e sumindo de novo. Só que agora em outro lugar. Sim. Como é que O melhor vocês sabe reagem que a é. isso? Qual a impressão de vocês? O que vocês pensam em fazer? Já sacou que é um emissor, que é um teletransporte, e a gente já vai pro mesmo lugar. Isso aí, era a melhor aposta. Então rolem aí um D8 os dois. O melhor é que literalmente a Nayon ela encostou com a mão enquanto tava bebendo o suco dela. Cadê o Black? Outro. Ele já foi. Senhores, vocês então se encontram, cada um praticamente, em um cômodo de algo que parece ser uma mansão. Pelo menos tudo ao redor de vocês em cada cômodo indica que é um lugar extremamente rico. Aldous se encontra num chafariz do lado de fora, na verdade, dessa mansão, e você consegue perceber assim quanto caro esse espaço provavelmente é e o quanto de espaço ele ocupa, né? Esse casarão, vamos dizer assim. Leônidas, você parece estar no meio de um corredor onde você tem visão para o que poderia ser uma porta, talvez, e um outro espaço que talvez seria um hall ou um lobby, algo do tipo. Caim e Nayang, vocês estão no local que também parece um lugar de piscina. Na verdade, Caim e Nayang caíram exatamente no lugar que parece um espaço para criança, piscina de criança. A Nayon vira e fala algo tipo: pô, sério isso, não é porque eu só tenho 17 que também eu sou criança, né, cara? Rico caiu no lugar que aparentemente é um quarto. Não é piscina de verdade. Aparentemente é o quarto. E Kim, você tá num lugar que parece também um quarto, só que esse quarto parece ser bem maior, assim, parece ser mais equipado, talvez um quarto de casal ou algo do tipo. Teve alguém que eu não citei ou não expliquei? E agora, senhores? Agora, vocês não sabem, mas a gente vai precisar entrar em ordem de iniciativa, ok? Eu vendo que a Nayan tá comigo, eu falo: caraca, eu não podia ficar sozinho, não. Prefiro muito mais trabalhar sozinho. Muito bem. Eu quero saber se a luz do quarto tá apagada ou acesa. Tá acesa. A gente vai pela ordem que a gente entrou nos portais? Não, a gente vai rolar a iniciativa mesmo. E aí, Márcio, ou melhor dizendo, Touro John, você sente que alguém entrou, acessou, né, a mansão a partir do Hatsu que te marcaram, né, do Hatsu que colocaram em você. Você também entra nessa ordem de iniciativa. Você tá conseguindo ouvir a gente? Nesse momento você pode interagir aí. Wait a minute. Who are you? Acho que ele tá pelo YouTube. Acho que ele tá pelo YouTube um pouco atrasado. Talvez. É o Touro John? É. O Zodíaco? Quem é o famoso? Eita! O monstro. Aí, ó. Touro John entrou aí, hein? Boa noite, boa noite. Ô, mestre, vou rolar de novo, já que foi com vantagem. Beleza. Boa noite. Fala, doutor Touro. O meu saiu aqui Boa 10. noite, galera. Como é que tá O senhor é amigo ou inimigo? Veremos.